Ele me deu tudo e eu sei que fiz muito pouco para ele. Eu mesmo tenho a herança dos meus antepassados. Minha avó, uma velhinha desse tamanho, ela vinha para aqui, para a missa de pé, com um cacetinho na mão, chegava aqui bem cedinho e ficava na porta da igreja, esperando. Isso aí a gente é uma herança. Mas, Ramário, o meu prazer era essa igreja. Era e é. Eu não ando aqui mais direto, mas ainda é. É ele, porque quando eu morava em Pitombeira, pai montava numa besta, num cavalo, e trazia eu para a missa. Com 8 dias trazia Lica, nós duas. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Agora, neste momento, é uma das filhas de Nossa Senhora mais velha, quase mais velha desta paróquia, né? 84 anos, na graça de ter partilhado e ver a nossa paróquia comemorar os 90 anos de missão. Eu me chamo Ana Maria, conhecida por Tia Ana do universo inteiro. Tenho 84 anos de vida e sou muito feliz porque Deus deu-me a graça de completar 84 anos de estar aqui. Meu nome é Luzia, eu sou de Várzea do Gado, pertenço a essa paróquia. Minha idade é 79 anos. Meu nome é José Tavares Santos, conhecido cidadão, 82 anos, 38 anos de trabalho. Meu nome é Marília Neto da Silva e sou conhecida como Dona Nete, como Nete, né? Aí eu nasci no sítio Pitombeira, deste município. Eu nasci aqui nesta paróquia, nasci aqui em Calçado e sou muito grata a meus pais, que os primeiros passos, as primeiras coisas que nos ensinaram foi em busca do caminho, em busca do Senhor, em busca da palavra. Fui uma jovem, né? Logo muito cedo eu sempre gostava de estar na igreja e logo muito cedo eu comecei a cantar. Eu digo cedo assim, vamos dizer, com 15 anos, e não era como hoje, tudo era difícil, né? Mas a gente se arranjava com o que tinha. E eu fui cantora tive a graça de ser cantora desta paróquia. Eu e as minhas colegas do meu tempo, né? Eu participei muitos anos, eu nem lembro, de curso dos noivos. Preparei muitas crianças para a primeira comunhão. Era eu e Lucinha Barros, das catequistas jovens, mas a gente tinha essa responsabilidade de preparar aquelas crianças para a comunhão. É a hora que precisava. Era, às vezes, tocava assim no meio-dia, e cedo de missa, assim, começava logo de cedo, no dia de missa. Porque eu não parava, era direto aqui, diretamente eu sempre peço essas coisas. Batia o batizado, casamento, nós saíamos para o sítio, eu mais ele direto também, para a capela do sítio, direto. A vida de nós era assim. Precisando ia lá e ir para casa. Os padres chegavam aqui, muitos padres passou aqui, primeiramente ia lá em casa para saber, perguntar como era, como não era. Depois eu vinha mais ele, pronto, aí ele ficava. No apostolado eu entrei com 13 anos. Quem botou para ser da Eucaristia foi o padre Elias. Ele me convidou para vir para ajudar, porque eu já ajudava. Ele dava o Carlos a mim e outra com a Manaí. Aí eu pensando assim, um dia o padre perguntou assim a mim, padre de que papá? Padre de jovem. Ele disse assim, por que a senhora dá comunhão sem ser ministra? Eu sou o padre, me convidou para eu dar comunhão. Não, minha filha, acerte isso. Aí falou com o povo aí na missa, tudo aí, eu fiquei. Faz 32 anos.
Aqui teve um missionário que fez umas missões aqui, sabe? Mas não é missões de muita gente assim só, ele levava nós fazer evangelho nas casas. Aí eu fiquei aqui, ele botou uma turma de moça, todo mundo, botaram na igreja, para saber quem que era daquela grupo ali, quem queria ser evangelizador, que já tinha essa, já tinha Manuel Romão, já tinha Manuel Balbino, né, de Marina, minha prima que morreu. Aí ele foi, até Zezé de Nicolau ali, disse, Dona Nete, aí eu fiquei sendo evangelizadora. Aí eu ia, rezava nas casas, ela também rezava nas casas, rezava de noite, rezava, no mês de maio eu fazia assim, rezava 4 horas da tarde e de noite trocava outra roupa, que não era certa, era de lá, vinha para a missa, que de noite tinha, né, nessa época. Vinha para a missa de noite, eu só deixei de evangelizar porque eu fiquei sozinha. Em 2005, Netinha morreu. Eu comecei em 1978. Participei da Assembleia Diocesana com o Padre Bezerra e aí ele fez reunião com a gente e eu continuei na evangelização. E ministra foi em 89. Aprendi com os antepassados, né? Que quando D. Manuel Antônio de Paiva veio escolher onde fazia a matriz, foi Lajeado de Calçado. E ele saiu de Lajeado de cavalo, porque não tinha estrada. Quando ele chegou, já encontrou as senhoras ali do apostolado, de branco, com a fita de coração de Jesus e o texto na mão. E veio para aqui, chegou aqui, agradou-se muito daqui, gostou bastante e perguntou se queria fazer a matriz aqui. A resposta foi imediatamente, né? E foi trabalhar e eu achei pouco tempo para construir essa igreja, minha gente. Aqui tinha muito trabalho, né? Foi pouco tempo e com esse pouco tempo mesmo, 32, 11 de fevereiro de 32, a igreja foi inaugurada. Eu ainda nasci, passei 10 anos para nascer. Mas eu aprendi com os antepassados. Com o que eles diziam, eu gravei. Meu pai, minha família, mais outros mais velhos. No caso de Maristela me ensinou muito, Luísa, mas foi pesado, viu? Aqui tinha 2 moças que todo mundo conheceu, era comadre Luísa e Maristela. Elas foram as crianças que começaram a zelar essa igreja. Elas faziam com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. Elas ornamentavam os altares e preparavam as flores e faziam jarros com perfeição. E quando elas começaram a sentir os anos pesar, foi na época de Padre Francisco, elas disseram, Padre Francisco, prepare pessoas jovens que nós estamos entregando. Dona Luísa, Dona Maristela, não prepare que a gente vai ensinar, porque daqui a um ano talvez a gente não tenha mais a condição. E eu acho isso muito bonito, porque nós sabemos que nós não somos eternos e uma coisa que me atrai muito, e vocês sabem disso, eu sempre confiei e apostei nos jovens. O catecismo era assim, aí vinha tudo para o catecismo no sábado, tudo pequeno, né, sapeca, vinha tudo pequeno para a igreja. Quando chegava aí o catecismo era no sábado, tinha um salãozinho para todo mundo. Eu entrei no catecismo com a irmã de Padre Beto, era Dona Auxiliadora, era minha professora. Eu tinha 3 irmãs, Auxiliadora, e Dona Ruth e Dona Mercedes, que era mais nova. Aí a Dona Ruth era a professora. E a catequista, na escola da paróquia era cara, né? Todo mundo entrava não. Aí eu estudei catecismo com Dona Auxiliadora. Ela fazia assim, aí num canto, parece que era ali, tinha umas banquinhas, todo domingo bem cedo para todo mundo vir para a missa ali, sabe? Toda criança vinha para a missa. Quando saía da missa, do domingo, né? No sábado, a partir de 3 horas, era o catecismo da irmã de Padre
Padre Bartolomeu, né? Aí quando terminava o catecismo, no domingo bem cedo, 7 horas, a missa era 7 horas. No domingo bem cedo tinha que estar todo mundo no cantinho. Quando saía, corria para o salão, atrás dela levava a chave, abria uma bibliotecazinha assim pequena, estava cheia de cartãozinho rosa. Aí no sábado entregava os cartões azul. E no domingo bem cedo, com o carinho da paróquia, dava os rosa. Quando foi no final do ano, eu tinha um monte assim rosa. Não perdia a missa de 7. A missa era 7 horas, depois tinha outra, mais de 7 horas era a missa das crianças, quando ele chegou. O padre ficou aqui, o padre Emílio Lins, depois o padre Monsenhor Tarcísio Falcão, não era Monsenhor ainda, o padre Tarcísio Falcão, depois o padre Cizenando, passou pouco tempo, foi o primeiro pároco daqui, foi o padre Cizenando de Sabarreto. Depois, quando ele foi transferido, veio o padre Antônio Calum. Mas foi pouco tempo que ele adoeceu e voltou para Canhotinho, no instante que Nosso Senhor chamou ele. Aí veio, ficou assim, sem padre, mas Deus não desampara ninguém. Né? Com poucos tempos chegou o padre Otoniel, foi 8 anos de trabalho aqui, padre Otoniel. Por conta de ele ter se candidatado a prefeito de Canhotinho, calçado pertencia à comarca de Canhotinho, e o bispo não achou que desse certo. Aí transferiu ele. Chegou o padre Bartolomeu. Passou poucos tempo também que ele não tinha muita saúde. E o padre Antônio Barbosa, de Jurema, continuou vindo para aqui celebrar no domingo, primeira sexta, essas coisas. E o padre Antônio Barbosa. Depois chegou o padre Antônio Bezerra, 23 anos. O padre Bezerra trabalhou muito, construiu essa escola aí, da Manuel Antônio Paiva. Padre Bezerra. O padre organizava tudo, era ele. Que ele ensinava lá, ele era o diretor de lá, ensinava tudo era ele lá. Depois que ele começou a adoecer aqui, deixou, foi-se embora para Jupi, de Jupi, mas sempre vinha para aqui. Ele trabalhava em Jupi e vinha sempre para aqui. Enquanto ele pôde, ele vinha para aqui. Direto. Depois adoeceu mesmo, foi embora para lá, pronto, aí não voltou mais. E padre Bezerra, com esse trabalho todo, mas depois foi mudado para Jupi, mas continuou aqui, tanto do colégio como na matriz. Depois o bispo botou ele para Lajeado, mas ele continuou aqui. Só saiu daqui quando Nosso Senhor chamou ele. Né? Me lembro como na última missa que ele veio aqui, foi no mês de maio, Dia das Mães. Ele celebrou com uma despedida. E assim, segurando assim no altar. Aí quando foi embora e a gente ficou aqui rezando por ele e tal, aí foi se agravando, no mesmo ano, no final de outubro, ele faleceu. Ele chegou depois de padre Otoniel, de padre Bartolomeu, padre Arthur. Ele era da Tchecoslováquia, o padre Pedro, né? Então ele veio para cá, daqui ele foi para Canhotinho, mas teve uma época que ele ficou com as 2 paróquias. Aí era quando a gente ia para Canhotinho, quando tinha missa solene, ele levava a Helena, que era a coordenadora, né, do canto, e a gente ia. Era muito jovem da minha época, cantava muito. Comecei a trabalhar mesmo na igreja, quando o padre Pedro chegou. O padre Pedro chegou, tomou conta das coisas, desmanchou o salão por todo canto, né? Pintou por aí, botou nós para cantar, botou nós para ser cantora, eu e Lica, né? Era eu e Lica. Botou nós para ser cantora e fui para trabalhar mesmo na igreja. Comecei com o tempo de padre Pedro para cá. E na época de padre Pedro era assim, os homens ficavam de um lado, as mulheres de outro, não ficavam misturados não, que ele não queria. Ele dizia que era para as pessoas não ficarem muito distraídas, as mulheres ficavam de um lado e os homens ficavam de outro. E era com uma mistura. Agora, de padre Pedro, ele já celebrava a missa com muita dificuldade, que ele demorou muito a aprender a língua portuguesa, que ele era da Tchecoslováquia,
né? Muito, ele veio estar aqui jovem ainda, mas era essa dificuldade, e a gente obedecia. Na minha época, a missa era em latim, a gente não sabia que era a missa. O padre celebrava a missa de costas para o povo, e quando ele terminava a missa, ele virava-se para o povo e dizia: dita missa é. A gente só entendia essa palavra. E a gente, mesmo assim, a gente tinha aquela fé forte. Agora, nessa época, a gente tinha mesmo, a gente cantava bem. E depois as ladainhas, sabe? O que admirava era a ladainha. Tinha Valda, ele era que a gente ensaiava muito. Era o mês todo de maio, o mês todo era cantado ladainha, cada noite os noiteiros queriam fazer o melhor para Jesus, né? E cada noite era uma ladainha com o canto diferente. Isso para a gente era uma coisa muito, muito, muito especial. Nós cantávamos na igreja, ensaiava a missa de noite. Quando era uma festa padroeira, passava o mês de janeiro toda noite para o ensaio, às 10 horas. O pai saía daqui da rua, cascando nós lá em cima, naquela caçada alta ali, lá em cima. Ficava ali esperando nós, tão longe que era. Mas tinha 2 homens que cantavam também. Um era seu Santino, ele morava ali perto do Dr. Pedro, naquele sítio. E o outro era com o padre João Gomes. Lá dentro andava assim: Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison. Nós ia toda festa fora. Nós ia à festa de Jupi, ele levava nós 7 horas da manhã para a festa, passava a tarde lá, almoçava na casa paroquial. Quando terminava de almoçar, à tarde era a procissão, 7 horas da noite, nós ia no caminhão do Sérgio de Barros, é quem levava nós, aqui não tinha carro, né? Levava nós para a festa de Jupi. Então, quando o pai Pedro chegou, eu não sei nem mesmo, cantava na igreja, a gente era cantora, a gente ajudava em qualquer coisa. Em 62, o pai Pedro foi-se embora para Canhotinho, foi? Deixou isso aqui, mas ele não deixou. Ele deixou aqui um padre chamado Padre Arthur Silvestre da Luz. Era um padre meio branco. Eu tenho lembrado dele, porque passou uma filha minha, parece. Padre Arthur. Padre Arthur ele fazia assim: 8 dias ele celebrava um coisinho, que ele já morava lá, organizou a igreja. Ele chamava: Padre Arthur passa uma semana aqui. Na outra semana, o Padre Arthur ia para andar para Canhotinho, e eu já era casada. O Padre Arthur vinha para aqui, e ele ficava em Canhotinho, trocava, vinha no carro da Câmara, a gente tinha carro, no carro da Câmara dos Vereadores, que aquele era povoado, era segundo distrito de Canhotinho. Aí Padre Emerson, lá de Imaculada, ficou celebrando. Aí ele se encontrou com o Padre Elias, que ele já conhecia, que era todos 2 salesianos, tinha trabalhado em Juazeiro, e eles perguntou se ele queria vir para aqui. Aí Padre Elias, ele veio, Padre Elias, ficou aquele tempo, preparou a igreja povo. Ele não foi derrubar a parede, nem pintar a igreja, não. O de Padre Elias foi preparar a igreja povo. Todas as comunidades, quando ele saiu, ficou 5 pessoas trabalhando. Catequista, catequista da Crisma, e por aí vai, né? Os 5 pessoas. O Padre Elias foi-se embora 3 de março, quando morreu o Mamona. 3 de março de 97, parece 97. Ele foi-se embora, nós choramos tanta ia, vimos para aí de noite. Foi 3 horas, Everaldo era coroinha, Everaldo, que é padre de Lajedo, que é daqui, filho daqui. Aí Everaldo, eu fui embora 3 horas para casa, correndo, para me despedir dele. Esse Everaldo pega ela ali, ela vai na cintura fina. Everaldo da Rua Diogo pegou aí, vamos voltar para lá, volta para lá que ele vai te despedir de você. Eu chorando, o pessoal tudo chorando, que trabalhava na igreja, cantava tudo chorando com pena dele. Foi 4 horas, umas 4 horas os carros foram-se embora com as coisas dele, para Bahia, né? Quando o Padre Elias saiu, veio o Padre Severino. Quando o Padre Severino chegou aqui, ele vinha de Correntes, né? Aí veio muita gente trazer ele era um padre doente, e ele ia fazer 25 anos de pároco. E eles estavam preparando uma festa lá para eles, aí foi transferido para cá, né? Foi na época do Padre Irineu.
Batizado, casamento, tudo isso era eu, mais Padre Severino. O bater-sino direto, abrir a porta da igreja 3 vezes no dia, bem cedo, meio-dia e fechar de noite. Eu ajudava ele lá, na mesma coisa que fazia aqui na igreja, fazia lá do sítio, quando ele ia celebrar. Mesma coisinha. Aí ele encontrou 2 capelas, Melancias e Vazacado. Aí ele celebrava e dizia, ó, celebra do salão, calor, um aperto. Tem hora que dá vontade da gente tirar até a túnica, porque é mesmo, um calor, né? Tem um tempo que é mesmo. Aí vamos construir capela. Aí partiu para Sítio do Meio, foi feita a capela Sítio do Meio, Pitondeira, Marrecas, Mocóis, Vazia do Gado, Jatim, Riacho d'Antas. Né? Foi uma riqueza, e ainda hoje existem essas pessoas que trabalham na evangelização, na catequese, ainda hoje existe. Padre Severino saiu também. Qual foi o que veio? Padre Severino, Alaelso, que deixou essa riqueza. Né? E ele só não pintou a igreja por fora, a parte externa, por conta que o bispo transferiu. Mas Nosso Senhor deu Padre Lourenço. Né? Deu o Padre Lourenço a nós, ele está aí trabalhando, entusiasmado, já não fez muita coisa por causa da pandemia, que atrapalhou muito, distanciou muito a gente uns dos outros. Né? Porque aqui passaram muitos padres, mas não era pároco. Eles vieram porque não tinham um padre da paróquia. O padre Cícero passou 3 anos aqui, foi um bom pastor. Padre Djalma também veio, mas não era. Ele veio assim, enquanto a diocese mandava um padre. Padre Ivo, também foi um pastor muito, deixou tanta saudade para a gente. Outra coisa que eu tenho muita saudade, me recorda muito bem as missões, vocês não alcançaram. Missões de Frei Damião, depois vinham para cá, passavam. As missões era tanta conversão, eles pregavam radicalmente o Evangelho. E tinha missões em toda a região. Frei Damião, ele não era do Brasil. Frei Damião era um missionário que vivia em missões e terminou calçado, recebendo, muita gente chamava com ele o profeta do Nordeste. Era 5 horas da manhã, o sino tocava e estava de criança a jovem, a velha, todos acordados para a procissão. Depois da procissão, a missa, a Eucaristia e o dia todo de conferência. Era muito especial, muito especial. Mas hoje a missão não parou, né? Ele é pregada de uma maneira diferente, mas é missão, porque agora os jovens, os leigos também ajudam muito na comunidade, e a gente sabe que o reino de Deus, ele cada dia a tendência é crescer. Maria Ramalho, o meu prazer era essa igreja. Era e é. Eu não ando aqui mais direto, mas ainda é. O prazer meu é dela. De ver, quando eu chego aqui, meu coração é ver que se abre. Ave Maria. Para mim é coisa até demais. Faça a mesma coisa que eu fiz. Porque a coisa mais importante que a gente tem é a igreja. O mais importante que a gente vive dentro dela é a igreja. Isso é uma casa que a gente não pode se esquecer dela. Só quando sair daqui que for lá para cima, aí o cabo esquece. Aí se esquece mesmo de uma vez. Eu me sinto muito feliz nesta igreja, porque meus primeiros passos foi aqui e continua. 79 anos de história nesta igreja. E o apostolado da oração, que também eu já era criança, de 7 a 8 anos, eu entrei na Irmandade do Apostolado. Foi quando o Padre Otoniel foi para Roma. Quando ele chegou, eu recebi a fé do coração de Jesus. E eu quero que vocês continuem. Esses que vêm depois de mim, Deus abra a mente de cada um, o Divino Espírito Santo ilumine cada vez mais, para que cuide desta igreja,
que é a herança dos antepassados. Com fé, com amor, como vocês fazem aqui. E que Deus continue, vocês continuem sendo essas pessoas que vocês são. Abençoado por Deus, Nossa Senhora do Lourdes. Que essa paróquia que foi criada com tanto zelo há 90 anos, que os paroquianos, os que estão chegando, porque nós sabemos que cada um tem uma missão aqui na terra, né? Quando o fruto amadurece, Jesus manda chamar. Quantos frutos desta paróquia já estão lá no reino? Então, os que forem chegando, não desanimem, para que a nossa cidade, o nosso mundo, possa contar com a fidelidade dos jovens, dos adultos, das crianças, e que a nossa vida não tem sentido sem a luz do Evangelho. A nossa vida não tem sentido sem a palavra de Deus. E neste momento eu peço a Nossa Senhora, que é a padroeira da nossa cidade, que ela não deixe os cristãos esfriar, não deixe os cristãos, os filhos delas, os devotos de Nossa Senhora, afastar-se da igreja. Continue fiel para que esse reino de Deus possa crescer e que um dia, quando a gente voltar, a gente não volte com as mãos vazias. A gente volte com algo a oferecer a Deus. A mensagem que eu dou aqui, que está trabalhando agora, esses novos garotos, que Deus proteja, dê muita sorte, felicidade e faça tudo que eu fazia, mas tudo é diferente hoje, né, meu filho? Hoje é diferente, hoje era diferente. Que Jesus conduza cada dia mais essa paróquia, para que a gente possa, quem for passando, quem for vendo, vá ficando, sabendo que o Evangelho continua vivo no nossa paróquia, no nossa comunidade. Acordei de manhãzinha com os pássaros que diziam: levanta e vai escrever. Já amanheceu o dia e eu me inspirei no passado da igreja de calçado e fiz meus versos e poesia. Todos nós paroquianos sabem um pouco da história, do histórico da igreja, na lembrança ou na memória. Na caminhada da vida, quando a luta é concluída, sempre se alcança a vitória. No ano de 32, como paróquia revelada, assinada pelo bispo Dom Manuel Antônio de Paiva, com gratidão e virtude de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira de Calçado. Podemos imaginar os padres que aqui passaram, seus zelos pela igreja, nos anos que atuaram. Nossa gratidão até pela semente da fé que eles aqui semearam. Eventos religiosos já foram realizados, movimentos e pastorais, crianças catequizadas, retiro, festa e missão, deixaram marca no chão, nunca será apagada. Como eram as diversões? Nas festas, há muitos anos, lá na porta da igreja, um zabumbeiro tocando. E o povo bem animado. Tinha também um reizado e um pastoril animando. Tinha umas barraquinhas pelas ruas nas calçadas. Não existia quermesse, nem banda, nem música cantada. O que mais era importante era uma roda gigante, muito alta e bem armada. No encerramento da festa, com muita simplicidade, levava os padroeiros de todas as comunidades e saía em procissão e levava os andor nas mãos pelas ruas das cidades. Nossa Senhora de Lourdes, no seu trono iluminada, a igreja é a casa santa, onde Jesus faz morada. No sacrário permanece e na Eucaristia se oferece pelo Padre consagrada. Zelar pela nossa igreja é a nossa obrigação. Não há cristão sem igreja, e nem igreja sem cristão. Para o povo que tem fé, a melhor oração é
o amor no coração. Em sinal de esperança, com amor e devoção, as famílias de Calçado faz as suas doações, unido ao nosso Padre, todas as comunidades em prol da restauração. A reforma da igreja é a parte mais importante. É a casa da Mãe de Deus, que acolhe seus semelhantes. Unidos na Eucaristia, louvando a Virgem Maria, recebe seus visitantes. E assim continuamos nossa paróquia em Calçado. Agora é mais diferente e tudo bem programado. É nas redes sociais, envia para as pastorais as mensagens preparadas. Calçado, tens orgulhos, porque no teu centro está uma igreja tão bonita para a cidade iluminar. Completou 90 anos e com os seus paroquianos as Santas Missas celebrar. Termina ofertando a Nossa Senhora a gruta do nosso coração, é através desta música. Nossa Senhora de Lourdes, Conceição Imaculada, fazei do nosso coração a vossa eterna morada. Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernadette, e a nós vossos filhos amais. Sois Imaculada, ó Maria, na vossa feliz conceição, ó Nossa Senhora de Lourdes,